Você realmente acha que aprende tudo o que precisa na vida dentro da sala de aula? Será que o modelo que a gente tem hoje de ensino é eficaz mesmo? A minha opinião, logo de cara aqui no começo do vídeo, é que não, que isso daí está ultrapassado e que se a gente não aprender algumas outras coisas, a gente vai ficar para trás. Então no vídeo de hoje eu reuni 7 coisas que você precisa aprender, você precisa entender, né? Que a escola não vai te ensinar e você precisa correr atrás disso o quanto antes. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender quais são essas 7 coisas e para você aprender de fato que, cara, o seu futuro só depende de você. Fala pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Rafael e o objetivo desse canal aqui é te ajudar a lidar bem com o seu dinheiro. Seja você aprendendo a gastar bem o seu dinheiro, né? Seja você aprendendo a investir melhor ele ou então ganhando mais dinheiro. Então se você busca a sua liberdade financeira, o primeiro passo é você se inscrever aqui no canal para você aprender como que chega lá. Aqui no canal eu te ensino desde tipos de fundos imobiliários, né, como que a gente pode investir nesse ativo, até mesmo formas de renda extra, né, como ganhar mais dinheiro, formas de renda passiva. Além de te dar dicas, né, de livros, dicas de investimentos em geral. Então, cara, se inscreve aí para você não perder nada do que está por vir. Chega de enrolação, vamos aqui para 7 coisas que a escola ou a faculdade, né, nunca te ensinou. Em sétimo colocado, a gente tem a principal na minha visão, tá? Que é a educação financeira. Uma ou outra escola hoje ensina isso, mas isso é mais focado para as escolas privadas, né, escolas particulares. Em geral, a gente não tem educação financeira no Brasil, e isso é muito preocupante. Você precisa aprender o quanto antes a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, e não o contrário, né, não você trabalhar pelo seu dinheiro. A gente tem visto um número muito alto de investidores migrando, né, para a bolsa, né? A gente tem visto que esse número quase triplicou, quadriplicou nos últimos 2, 3 anos. Isso tem um peso legal, né? A gente consegue entender a dimensão disso tudo, né? Tem mais investidores, pessoas físicas migrando para a bolsa, né? Tem mais gente investindo na renda variável, mas ainda tem um dado preocupante, né? Hoje a gente tem mais de 1 trilhão de reais aplicados na poupança. Poupança não é um investimento legal, tem investimentos mais seguros que rendem mais que a poupança. Então quando você está deixando seu dinheiro na poupança, você não está fazendo um negócio legal não. E isso eu estou falando só de tipos de investimento, né? Porque a educação financeira engloba bem mais que só investimentos em específico. Você precisa aprender a ter um controle de orçamento, né? Você precisa ter ali mais ou menos saber quanto que você gasta por mês, saber quanto que você recebe por mês, ter uma base ali de quanto que você está gastando em cada categoria, tipo, estou gastando tanto em aluguel, estou gastando tanto com alimentação. Cara, você vai aprendendo, porque com isso você sabe como e quanto você pode poupar por mês. Existe a diferença entre ativos e passivos, esse daí é um tema que dá pra gente falar muito. Educação financeira engloba muita coisa, tanto que eu criei esse canal aqui, né? Esse canal aqui é para educação financeira, é para fazer você aprender mais sobre dinheiro, é para te ajudar a lidar melhor com ele. Então, já falando aqui de novo, já falei uma vez, mas cara, se inscreve aí para você aprender mais sobre educação financeira em geral. Em sexto colocado aqui, a sexta coisa que eu preciso falar para vocês que a escola não ensina é sobre a segunda língua. A segunda língua que eu coloquei aqui é falar um outro idioma. Você vai pensar assim, pô, mas na minha escola teve inglês. Cara, mas você não aprendeu inglês. Hoje uma porcentagem bem pequena da população fala algum outro idioma. Mas como isso? Mas as escolas têm inglês, tem espanhol, não tem? Até tem as matérias de segunda língua, né, na escola, mas cara, você não aprende. Você não aprende por quê? Porque você precisa passar na prova. Você estuda para a prova, passa na prova, e acabou. Você esqueceu tudo aquilo que você aprendeu. A escola ensina muito mal a segunda língua. Por quê? Porque ela te ensina a decorar. E isso não funciona com as línguas. Tanto é que, cara, a gente tem um monte de escolas de inglês, escolas particulares de inglês, né, que bombam. Por quê? Porque a escola que a gente teria o direito de ter a segunda língua, né, não ensina bem. Então só existem as escolas de inglês porque a escola principal não te ensinou legal o inglês, ou o espanhol, ou qualquer outra língua que você está aprendendo aí. A quinta coisa que a escola não te ensina, ou a faculdade não te ensina, são técnicas de venda. E você não vai aprender isso na teoria. Você pode até achar alguns livros, né? Eu tenho aqui alguns livros que eu peguei. Por exemplo, gatilhos mentais, você vai aprender um pouco mais sobre gatilhos. Aí você vai pensar melhor como que vai fazer uma venda, como que você pode persuadir, né, o jeito que fala e tal. Mas, cara, você precisa pôr em prática tudo isso. A profissão de venda, né, é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Então, se você sabe vender, você não vai passar fome, você vai conseguir ter um trabalho aí, porque todo lugar precisa de um cara que venda, que saiba vender. Então, toda profissão precisa de uma pessoa que venda. A quarta coisa que a escola não ensina, que tirando a educação financeira, né, que foi o primeiro, é pra mim a principal aqui, tá? Que é como fazer networking. Beleza, você vai pra escola, você vai fazer alguns amigos lá, mas você não aprende técnicas de como fazer network, né? Como se socializar, vamos falar assim. Você meio que aprende ali na manha, você vai praticando um esporte ali, jogando futebol e tal, e aí você vai ficando amigo das pessoas. Mas, cara, você não aprende a ter técnicas pra isso, né? A parte teórica de como fazer tudo isso. E na minha visão, o network é tão importante porque, cara, eu vejo que o network vale muito mais do que você ter um patrimônio ali investido, né? Por quê, cara? Com o networking você consegue abrir portas. E se você tem o contato de uma pessoa, né? Você conhece várias pessoas,
cara, você vai abrindo portas que você nem imagina. Tem um ditado, né, que fala assim, puta, melhor que você ser médico é você ter um amigo médico. Melhor que você ter uma casa na praia é você ter um amigo que tem casa na praia. Melhor que você ter um avião é você ter um amigo que tem um avião. Então, cara, networking vale mais do que dinheiro, cara. Tenha networking, aprenda a ter networking. E para isso, eu tenho aqui 2 livros que eu posso recomendar. O primeiro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todos os livros que eu vou falar aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal. Só um que não tem aqui, que eu já falo dele. Mas esse aqui eu já tenho um vídeo aqui no canal, também vou deixar aqui no card. Confere aí que tá... Cara, eu faço uma análise aqui, um resumo desse livro aqui. Ele vai ser muito bom para você. E o segundo é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Cara, esses 2 livros aqui, um complementa o outro ali. Ele te ensina técnicas de como... não só convencer, não só como influenciar alguém, mas sim também como se socializar melhor. Então, 2 recomendações de livros aí pra vocês. Eu tô deixando aqui embaixo também na descrição o link deles, se vocês quiserem comprar. Então, tá aqui embaixo na descrição. Em terceiro aqui, a terceira coisa que a escola não ensina pra você são as leis básicas e também impostos. Cara, é muito difícil você aprender isso no geral, né? Lógico, você vai fazer direito, você vai aprender essas coisas. Você vai fazer, sei lá, contabilidade, você vai aprender sobre os impostos. Mas estou falando no geral, tá? Eu acho que isso seria importante todas as pessoas saberem pelo menos o básico, né? Por isso que eu coloquei leis básicas e alguns impostos básicos. Cara, hoje a gente tem uma população que não sabe declarar imposto de renda, precisa ali da ajuda de um contador. A gente tem uma população que não sabe o que é um IPVA, o que é um IPTU e não sabe algumas leis básicas, como o direito ao consumidor ou, sei lá, eu também não manjo muito de direito aqui para saber. É um ponto que eu preciso melhorar, eu preciso ir atrás disso, ter pelo menos uma noção básica ali geral, principalmente de leis em geral, né? Lógico, as leis principais a gente conhece, sabe o que a gente pode fazer, o que não pode, mas, cara, você ter um conhecimento básico ali é sempre importante você saber tudo isso. E a gente não vê nada disso na escola, cara. A gente não tem essa noção na escola. Você teve, você foi um privilegiado, porque isso não é a regra, né? É uma exceção. A segunda coisa que a escola não te ensina aqui, número 2 aqui na nossa lista, é como ser mais produtivo. Você realmente acha que sentar lá na sala, ficar escutando a professora falar, anotando ali, é produtivo? Cara, na minha opinião não, isso daí é um negócio bem ultrapassado, ficou para trás e, cara, tem outras maneiras da gente ser bem mais produtivo. Beleza, como que é o tradicional, né? A gente senta na sala, fica vendo a professora anotar na lousa, escuta, né, o que ela tá falando e vai anotando. Ou seja, a gente tem 3 camadas aqui, né? A gente escuta, olha e anota, beleza? A gente tem 3 tipos aí. Mas tem a principal, na minha visão, que a gente não tem na escola, que é a gente ensinar. Quando a gente passa a ensinar o que a gente está aprendendo, a gente é meio que forçado a aprender aquilo, porque a gente não quer passar de um jeito errado, a gente não quer passar vergonha falando alguma coisa que não é verdade. E isso eu posso falar na prática aqui para vocês, que aconteceu comigo. Aqui no canal mesmo eu tive que aprender muita coisa e passar informação para vocês, e com isso, eu tendo a posição de ensinar vocês, cara, eu tive que aprender. Porque imagina eu faço um vídeo aqui que eu falo um monte de coisa errada. Cara, tá gravado aqui no YouTube para sempre, e eu passo vergonha. Então eu preciso passar para vocês aqui as coisas certas e, cara, para isso eu tive que aprender. E nada melhor do que ensinar para você aprender. Na minha visão, eu não consigo sentar e escutar o que o professor tá falando, porque eu não acho produtivo. Eu prefiro muito mais procurar no YouTube aquela videoaula, colocar no 2.0 e pronto. Eu tô escutando também, mas, cara, eu prefiro escutar de um jeito bem mais rápido ali na minha pegada. Mas cada um é cada um, lógico. Eu tô falando de mim, né? Tô falando da minha parte pessoal. E o ponto número 1 aqui, que a escola não te ensina, né? A primeira coisa aqui que a escola não te ensina que deveria é a inteligência emocional. Cara, a gente precisa ter uma dosagem ali do que pode fazer e do que não pode, principalmente pra gente ter uma cabeça boa, né? Cabeça sã e se manter saudável mentalmente, né? E pra gente ter essa saúde mental boa, tudo tranquilo, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Eu acho que falta bastante disso na escola, né? A gente não aprende a lidar melhor com as pessoas. A gente não tem uma matéria pra lidar bem com essa relação pessoal. E isso é uma coisa que a gente aprende principalmente treinando as nossas soft skills, né? A gente tem as habilidades técnicas, que seria você aprender a mexer no programa, você saber a parte técnica ali, parte teórica, você escrever, fazer a conta, aquela coisa bem técnica. Você tem as soft skills, que seria saber falar com as pessoas de um jeito certo, né? No caso, esses 2 livros aqui vão te ajudar pra caramba. Você também ter uma cabeça aberta para as opiniões alheias, você saber escutar feedback, dar feedback. Cara, você ter essa pegada aí de soft skills vai te ajudar a ter uma cabeça sã, né? Eu acabei deixando de lado, mas ali na produtividade eu recomendo esse livro aqui, ó. Trabalhe 4 horas por semana, o Work 4 Hours Week. Cara, é muito bom esse livro. Eu ainda não gravei vídeo sobre ele, eu preciso ler mais uma vez, que faz um tempo que eu não leio, e aí eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre ele. Mas, cara, voltando, a inteligência emocional
é super importante para você ter uma vida boa aí, não só de produtividade também, né? Financeira, mas sim também mentalmente. Essas foram então as 7 coisas que a escola não te ensina, né? Eu te dei essa recomendação de livro, mas cara, se você não ficou confortável com ela nem nada disso, clica aqui nesse vídeo para você conferir o vídeo que eu fiz sobre o livro, né? Não tem spoiler, eu contei um pouco sobre o livro, não matei o livro para vocês, né? Até porque não tem como. Mas cara, clica aqui para você ver o que eu achei do livro, os meus comentários, ver o que você acha, para ver se você lê ou não esse livro. Conta comigo para o que vocês precisarem, clica aqui, não deixe de conferir o vídeo. Tamo junto até o começo e valeu!